Olá, alunos do 6º ano, professores. Estou aqui hoje, né, meu nome é Maria Dirce, a Didi, e estou aqui hoje para mais uma aula com vocês do 6º ano, com o tema As Grandes Civilizações Antigas. Na nossa última aula, a gente viu, né, 3 civilizações, né? Aqui a gente viu os egípcios, os mesopotâmicos e as civilizações mesoamericanas. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho dos hebreus, dos fenícios, dos persas, né, da civilização lá da Índia, da China e uma pequena introdução sobre a Grécia. Já vou adiantar para vocês que são 6 civilizações aqui, né, colocadas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas depois vocês aprofundem aí no PET, nos livros didáticos de vocês, tá? Bom, nós vamos começar aqui com os hebreus. Onde que localizou essa civilização hebraica, né? Hoje, onde é a região da Palestina, tá? A política deles, né, era uma política um pouco complexa, porque eles primeiro foram governados pelos patriarcas, né, que foram os períodos aqui deles, né, com Abrão, Moisés, mas a gente teve outros, né, o Isaac aqui também, que foi muito importante. A gente teve um outro período que foi o dos juízes, né, que foi uma figura muito emblemática, foi o Sansão, que tem um filme que é muito bacana, o Sansão e Dalila, que vocês podem estar, né, reportando esse filme. E tivemos também, né, um outro período que foi o dos reis. E os reis mais conhecidos da época foi o Davi e o Salomão, que eles fizeram grandes, né, construíram grandes impérios aí, né, nos seus períodos. Com eles, então, né, com isso, então, a gente fala que a gente teve nesse período aí, né, uma forte centralização, né, política aqui dentro do modo de organização dos hebreus. A sociedade e economia, né? A sociedade, a vida econômica, né, desses hebreus, ela era dividida teve 2 fases. A fase nômade, né, onde eles viviam em comunidades tribais, tá? E eles criavam, então, ovelhas e cabras. Não havia propriedade privada nesse momento aqui, tá? E nem a exploração de classes, quer dizer, todo mundo era igual, né? Não tinha um que era mais rico ou mais pobre do que o outro. Na fase sedentária, né, com a instalação lá, que eles tiveram os êxodos e tudo, eles então instalaram na região da Palestina e desenvolveram ali uma economia, né, comercial que começou a estimular o individualismo, né, a pessoa querer muita coisa para si própria ou para sua família. O desejo de lucro apareceu. E claro que para eu ter lucro eu preciso de quê? De conquistar uma propriedade privada. Esse processo, né, então, o que aconteceu, né, qual foi a consequência desse processo? A desestruturação e da organização comunitária, né, porque aí começou a aparecer o quê? As desigualdades sociais, quer dizer, um mais rico, um mais pobre, né, e também, e com isso, né, que a gente sabe que quando há desigualdade social, começa-se a haver o quê? Uma exploração de uma classe, né, explorando a outra. A sua cultura era uma religião monoteísta, eles foram a única civilização antiga que acreditava num único Deus, e ela, né, na verdade, foi a principal base da cultura hebraica, né, e foi a sua principal contribuição para nós aqui do Ocidente, que inclusive, né, o cristianismo, ele é baseado, né, na religião monoteísta. Através, então, né, da crença num único Deus, eles edificaram o judaísmo, que originou, então, o cristianismo e o islamismo. Na literatura, destaca-se os livros do Antigo Testamento, né, que é livro bíblico, tá? E na arquitetura, o grande templo, né, que foi construído pelo rei Salomão, lá que é o templo de Jerusalém. Bom, passamos então para a civilização dos fenícios, tá? Vamos pensar aqui no espaço e tempo dessa civilização. A Fenícia, ela estava localizada na costa oriental do Mediterrâneo, quer dizer, né, na beira-mar, por isso a gente fala que eles desenvolveram um grande comércio. Seu território corresponde atualmente, né, onde hoje é o Líbano e a Síria. Os fenícios desenvolveram sua civilização aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, tá? Aqui tem um mapa mostrando, né, a localização dessa civilização.
A economia deles, gente, inicialmente era baseada na agricultura, claro, com a plantação de cereais, legumes, e tinha o linho, o algodão, né, as oliveiras, figueiras. Mas eles, né, como eu coloquei, por ser uma localização à beira do mar Mediterrâneo, eles foram hábeis navegadores e comerciantes, porque era fácil de fazer comércio ali naquela região. Eram também hábeis artesãos, tá? E comercializavam produtos de luxo, como vidro, né? E tecidos da cor púrpura. E o que é interessante, como é que eles conseguiam essa cor, né? Eles, então, como eles tinham acesso ali ao mar, tinham uma espécie de um molusco, né? Que era nativo lá do mar Mediterrâneo, que soltavam uma tinta e eles, então, eles caçavam esse molusco para estar pintando, né, tingindo os tecidos. Esse molusco, inclusive, ele foi quase que extinto, né, nesse momento aí, tá? Muitos deles se extinguiram. A política deles, gente, eles se organizaram, então, em cidade-estado. Quando a gente fala cidade-estado, porque são cidades independentes, cada localidade tinha o seu, né, o seu rei, aquela figura, né, que era a pessoa máxima ali dentro do estado, tá? Os seus governantes, e eles eram chamados de sufetas. Destacou-se aqui, né, as grandes cidades aqui dessa civilização, Biblos, Tiro e Sidon, tá? Mas com o desenvolvimento do comércio marítimo, formaram-se também uma talassocracia. O que significa isso? Um estado cujo reino, né, o governo, o poder é centralizado só no contexto marítimo, tá? Então, o comércio deles ali à beira-mar era muito grande. Então, por isso que a gente fala que lá foi, né, um estado talassocrático, ok? Trouxe um mapa aqui só para mostrar para vocês mesmo aqui, né, que eles fundaram colônias, né, com destaque para Cartago, né, aqui, ó, no norte da África, e o Cádiz aqui na Espanha, né, que está aqui nessa região. E as cidades de Biblos, Sidon e Tiro aqui, né, desse lado do mapa. A sociedade deles era totalmente estamental, ou seja, não tinha mobilidade social nenhuma, e era constituída por sacerdotes, aristocratas, os comerciantes, os homens livres, e lá já existia também os escravizados, que normalmente eram prisioneiros de guerra. A religião, eles eram politeístas, como a maioria aqui das sociedades antigas, e possuíam imagem de seus deuses chamados de Balim, ou seja, o plural de Baal, né, que eu trouxe uma imagem aqui, que era o senhor protetor, né, aqui do clima, do mar, da guerra, né, e assim por diante. A cultura deles, que foi muito importante, porque trouxe para nós na verdade, é uma cultura que chegou até nós. Eles, para facilitar o comércio, eles simplificaram lá, né, o alfabeto do Oriente Médio e cria-se um alfabeto de 22 letras. Esse alfabeto, tá? Ele foi, então, modificado pelos gregos e romanos, né, que a gente vai estar vendo aí futuramente essas civilizações, e aí, então, que gerou o atual alfabeto latino, que é o que a gente faz uso aqui. Bom, passamos então para os persas, tá? E os persas, né, onde que foi a localização deles? Foi no Planalto iraniano, à margem do rio Indo. A política deles era uma política teocrática, tá? Onde, né, esse sistema de governo, ele é um poder que o poder político é fundamentado na própria política, tá? E aí lá, claro que quem reinava eram os reis. Eu trouxe aqui, né, 4 reis aqui, que foram um dos mais importantes, porque eu começo aqui com o Ciro, onde ele consegue unificar as tribos, né, que eram as sociedades que eles tinham lá, e ele começa já, né, quando ele consegue unificar essas tribos, ele já começa a fazer uma expansão. Essa civilização persa, ela foi uma das maiores civilizações que a gente teve, né, aqui nessa antiguidade, tá? Bom, depois dos Círios, então, veio Cambises, e esse Cambises, ele tinha um espírito, né, de expansão. Então, claro que aí ele fez uma grande expansão do território, que eles, quando chega aqui, na verdade, no Dário, né, no Dário primeiro, o que acontece? Eles já têm uma extensão, assim, que começa no Egito e vai até na China, de tão grande que era esse território deles.
O Dário, então, ele cria as satrápias, que são as províncias onde, né, ali cada província tem um governador para estar fazendo, né, ali tudo o que precisava dentro desse território e que era passado para o rei. E depois veio Xerxes, né, que começou a decadência, mas ele ainda passou por um bom momento também de território, mas com ele começou o início da decadência ali dessa civilização persa. Aqui também a sociedade era estamental, onde no topo da pirâmide a gente tinha o rei e seus familiares, os sacerdotes, né, vêm logo abaixo, eram pessoas extremamente respeitadas pela riqueza que eles tinham e pela sabedoria, tá? Porque eles eram as pessoas que eram as pessoas mais cultas ali dentro dessa civilização. Abaixo deles tem os nobres e os grandes comerciantes que controlavam a terra e a administração palacial. E abaixo vem os camponeses que sobreviviam da agricultura e do pastoreio, trabalhando nas terras dos nobres e do rei. A economia, então, nessa época aqui dos persas, ela era uma economia agropastoril, com, né, agricultura de trigo, cevada, centeio, e criavam gado. E claro que também aqui, dentro dessa economia, a gente precisa de falar que o comércio também teve um grande destaque. A religião dos persas era uma religião dualista. Isso significa o quê? Que eles tinham dois deuses, que eles falavam que um era do bem e um era do mal. Isso também é uma herança, né, que a gente tem, né, nos nossos dias atuais, de pensar que a gente tem uma religião que a gente tem dois lados, um que é do bem e o outro que é do mal. Lá no caso, eles acreditavam em duas forças lá, uma que era o bem, que era o Hormuz, e o mal, o Arimã. A cultura deles, né? A moeda, por causa do grande comércio, então, o Dário, né, propôs construir uma moeda, elaborar uma moeda, é por isso, então, ela foi chamada de dárico. Mas essa moeda não conseguiu sustentar durante o Império todo, não, porque faltou moeda, né, cunhagem de moeda lá na época. Eles construíram estradas para facilitar o comércio e a comunicação, né, desse território, porque o território, como era muito grande, eles então fizeram isso, inclusive criaram lá na época, gente, um eficiente correio. Isso para quê? Para que tudo que tivesse dentro de uma determinada localidade chegasse com mais facilidade no outro através dessas grandes estradas, que foi chamada de estrada real, com mais de 2.000 quilômetros na época eles conseguiram construir essa estrada, tá? Aqui uma moeda dárica. Aí nós vamos para a civilização chinesa. A China era habitada desde os tempos pré-históricos. Nós já estudamos isso aí em aulas passadas. A pré-história, né, é lá antes de formar essas grandes civilizações. No início do período paleolítico, então, do período neolítico, desculpem, os agricultores, né, eles se estabeleceram no Vale do Rio Amarelo, ou, né, que lá para eles chamam Huanghe, tá? Eles construíram palácios de madeira, que eu até trouxe uma imagem aqui bem bacana, e fabricavam objetos, né, em bronze e porcelana. Eles, então, eram uma civilização muito desenvolvida, tá? Né, para os tempos lá nessa época. Os chineses eram conhecidos por uma grande preocupação que eles tinham, que é a questão da saúde mental, tá? E com a saúde corporal. Eles prezavam muito a beleza corporal, mas aliado a ela, para eu, né, estar bem, eu preciso também ter o meu psíquico, né, o meu mental em ordem. Bom, eu trouxe aqui muito interessante, né, porque realmente a China ela é uma grande civilização até hoje, que nós precisamos de pensar que a gente compra um tanto de coisa made in de China e tal. Mas tem coisa que a gente não sabe de onde é que veio, quem que descobriu. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, uma imagem de uma pipa, não é isso? Essa pipa, por exemplo, quem descobriu as pipas e que fez as primeiras pipas, né, nas grandes civilizações foram os chineses. Uma outra coisa super interessante, que também vocês conhecem aí na escola de vocês, dentro das aulas, né, lá de educação física e tudo, o jogo de xadrez também é uma invenção chinesa lá dessa época. E uma coisa super interessante, o guarda-chuva ou a sombrinha para nós mulheres, né, isso também foi uma invenção, né, chinesa.
E por último aqui, eu trouxe uma bússola, que é um instrumento, né, de localização, e que ele está hoje, nos nossos dias atuais, ainda muito presente. Hoje os computadores, né, os nossos carros, todos eles já têm essas localizações, que também foi inventada pela civilização lá chinesa. Aí, bom, nós vamos para a civilização indiana. Onde que essa civilização indiana, né, localizava? No vale também do rio Indo, onde hoje se localiza quem? O Paquistão, tá? A cidade mais antiga foi Harappa, com espaçosas avenidas, né? E eles já tinham lá nessa época, vocês têm uma ideia, gente, fornecimento de água, de rede de esgoto, né? Ela era cercada por muralhas. Claro que isso daí seria para quê, né? Para proteção das pessoas que moravam aqui. Mas é muito interessante, não é? Porque nós no Brasil e muitos lugares do mundo hoje atual, tem lugares que não tem uma rede de esgoto. E lá na época eles já se preocupavam com isso. Aqui tem uma imagem dessa cidade. A economia lá a base era a agricultura, né, com algodão, e tinha também o artesanato, que as ferramentas eram feitas de pedra, metal, armas, joias e os utensílios domésticos que eles necessitavam. Era uma sociedade de castas, ou seja, hierarquizada estamental, que também sem mobilidade, quem nascia em determinado local ficava ali nessa classe social. Os brahmanes eram os sacerdotes, que eram a classe dominante. Controlavam os rituais e interpretavam os livros, né, do conhecimento que era chamado de Vedas. Os kshatriyas, formados pelos nobres guerreiros. Os vaixás, que eram os comerciantes, os artesãos e os agricultores, esse povo aqui pagava imposto e servia nas guerras, tá? E tinha os sudras, que eram os servos, que eram aqueles trabalhadores que dependiam de quem? Do seu senhor. A sociedade indiana tem uma coisa muito interessante que eu fiz questão de trazer para vocês. Além daqueles grupos sociais que eu coloquei no outro slide, tem um grupo social lá, né, que ainda existe até hoje, deixar claro isso, que são os chamados intocáveis. Eles não faziam parte, né, de nenhum local na sociedade e por isso, então, eles eram considerados o quê? Impuros. Esse povo hoje, ele se autodenomina Dalit, né? Vira e mexe, a gente vê isso daí na televisão, e eles até hoje lutam e lutam muito contra essa discriminação. São pessoas extremamente pobres e relegadas da sociedade. A religião é politeísta, tá? Que era ligada às forças da natureza, como o vento, fogo e tempestades, e acreditavam no deus Brahma, né? Na existência que tinham, no final, teriam uma purificação, né? Um estágio de purificação da alma, tá certo? Para que a pessoa conseguisse, né, ficar no lugar que ela queria, tá? Atualmente, o brahmanismo é mais conhecido como o hinduísmo. Aí a gente vai aqui, eu vou dar uma pincelada rápida sobre, né, a civilização grega, porque esses gregos, gente, eles deixaram uma enorme herança para nós. Mas a gente vai dar continuidade nas nossas próximas aulas com os gregos e romanos. Aí a gente vai falar mais, tá? Eles criaram, então, grandes cidades como Esparta e Atenas, que são cidades importantíssimas até hoje, né? Uma é guerreira e a outra é intelectual, dos psicólogos, né? De todos, Aristóteles, está tudo ali dentro de Atenas, tá? E a filosofia, então, nasceu lá nessa época que culminou com a passagem do mito, né? Ao invés de eu usar só a questão religiosa, eu vou usar a minha razão. Devido à sua influência, então, a Grécia Antiga é considerada por muitos, né, historiadores como o berço da nossa civilização ocidental. Ela é dividida aqui em 5 períodos, tá, que eu não vou estar fazendo, né, que nós vamos estar vendo isso na próxima aula, mas nós precisamos de deixar claro o quê, né, que o florescimento e difusão da cultura grega para os outros continentes, ela foi enorme, inclusive para nós aqui, né, no Brasil, no Ocidente, tá? A nossa aula, então, infelizmente chegou no fim, é um assunto muito bacana, mas eu prometo que nas próximas aulas a gente dá sequência aqui na civilização grega. Um grande abraço para vocês e até breve.